10 segundos, vamos lá, 9, agora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000! Há 25 anos começava o terceiro milênio, e esse quarto de século representou uma era em que a tecnologia avançou a passos largos até chegar nos dias de hoje. Mas antes da chamada Era da Inteligência Artificial que vivemos em 2025, acompanhar a evolução tecnológica durante os anos 2000 foi algo memorável. A década de 2000, que já é para nós o que os anos 80 foram para eles, foi marcada por uma infinidade de inovações que representaram o auge tecnológico. Os celulares incorporando várias funções, os computadores ganhando destaque e, claro, os consoles de videogame. A transição da quinta para a sexta geração no início do milênio é considerada até hoje a maior evolução dos videogames em toda a história. Os consoles da sexta geração marcaram época e ajudaram a pavimentar a estrada pela qual os videogames e os computadores puderam caminhar até os dias de hoje, com hardwares cada vez mais poderosos e soluções modernas para garantir o máximo desempenho. Mas, se há um console da sexta geração que virou uma lenda mundial e cravou seu nome na história, esse foi, sem dúvidas, o Sony PlayStation 2, o videogame mais vendido da história. E hoje nós celebramos o aniversário de 25 anos desta lenda da indústria tecnológica, que mora no coração dos gamers e até hoje se mantém vivo e relevante, com um legado duradouro, ainda proporcionando diversão e memórias afetivas para muitos jogadores ao redor do mundo. É até difícil de acreditar que já se passou um quarto de século desde o lançamento desse videogame lendário. Até hoje eu me lembro do dia em que ganhei meu primeiro PlayStation 2 e acredito que muitos aqui também se recordam desse momento sublime de nossas vidas. Mesmo após 25 anos, ele ainda continua fazendo parte da vida de muitas pessoas, especialmente daqueles que, por algum motivo, não podem possuir um console mais novo. O PlayStation 2 foi muito mais que um mero console de videogame. Ele foi um criador de memórias, um moldador de caráter e, para muitos, um companheiro inseparável. Hoje, eu, J-Boy, e meu conterrâneo Diogo Amaral vamos te levar para um passeio por essa rica história que se estende por 25 anos, daquele que é, provavelmente, o videogame mais importante de todos os tempos. Um documentário feito por fãs, para fãs. A Streets Prods Brasil, em parceria com a Nitro Postagem, apresenta PlayStation 2 25 anos. Para entender a importância do PlayStation 2, precisamos voltar bastante no tempo e, de forma bem resumida, contar como tudo isso começou. Ao longo da década de 80, a Sony, uma gigante no mercado de eletrônicos, especialmente televisões e aparelhos de som dos mais variados tipos, foi também a principal desenvolvedora do Compact Disc, ou o CD. Guarde essa informação. No ano de 1983, o engenheiro tecnológico Ken Kutaragi, ao ver o seu filho de 2 anos jogando no Famicom, o nome do NES ou Nintendinho no Japão, enxergou um enorme potencial nos videogames. Kutaragi é conhecido como o, entre aspas, pai do PlayStation. No entanto, até aquele momento, a Sony não tinha nenhum interesse nesse ramo. Mesmo assim, Ken começou a desenvolver, de forma totalmente secreta, o SPC-700, um chip de som de 16 bits a pedido da Nintendo, que já trabalhava no sucessor do NES/Famicom. Assim, a Nintendo não pediu diretamente para a Kutaragi produzir o chip. Ela só jogou no ar dizendo que precisava do chip para o seu próximo console, esperando
pescar algum interessado. Foi quando um engenheiro sonista se ofereceu para trabalhar na empreitada. Quando a Sony descobriu sobre o projeto, ficou furiosa, a ponto de Kutaragi só conseguir concluir o SPC-700 com o aval do então CEO da Sony, Norio Oga. Ainda assim, Kutaragi começou a persuadir Oga para que a Sony iniciasse uma parceria com a Nintendo e entrasse no mercado de consoles. Em 88, as duas empresas fecharam um acordo, cujo primeiro fruto foi o SNES CD, um add-on para o Super Nintendo, este que foi lançado em 90 e se tornou um grande sucesso comercial. O tal implemento permitiria ao console da Nintendo a ler CDs, que, como mencionei antes, eram a grande aposta da Sony. Eram dois sistemas distintos. O primeiro seria um leitor de CD que poderia ser acoplado a SNES, enquanto o segundo era um console próprio, desenvolvido pela Sony, que teria um suporte tanto a cartuchos do Super Nintendo quanto a CDs, que na época eles chamavam de Super Discs. Ambos os sistemas foram apresentados em junho de 1991, na Consumer Electronics Show, CES, onde a Sony revelou seu conceito de console baseado no Super Nintendo, mas com suporte a cartuchos e também a CDs. Esse console ficou conhecido como Nintendo PlayStation. Sim, isso mesmo. Tudo parecia ir bem, até que, durante a própria convenção, a Big N surpreendeu a todos a anunciar uma parceria com a Philips, alegando que seria essa empresa, e não a Sony, a responsável pelo desenvolvimento dos Super Discs. Isso deu início a uma verdadeira guerra pelos direitos do Super Disc, ou Compact Disc. A Sony queria controle total da marca Compact Disc, mas a Nintendo sempre encontrava maneiras de contornar a situação, alegando que estava sendo lesada pela empresa japonesa. A verdade, porém, é que a Big N simplesmente não queria abrir mão dos cartuchos. Enquanto essa disputa se desenrolava, ao longo de 92, as duas empresas chegaram a fabricar cerca de 300 unidades do chamado Nintendo PlayStation. No entanto, apenas um único protótipo sobreviveu, e ele só veio à tona em 2015. A Sony e a Nintendo tentaram selar um acordo em 92 e chegaram a anunciar que o PlayStation seria um console de 32 bits, mas no fim, o acordo não aconteceu, e em 93, a Nintendo pulou fora do barco. Rapaziada, enquanto eu tava editando esse vídeo, surgiram notícias na internet a respeito de uma segunda unidade do Nintendo PlayStation que está sob poder do próprio Ken Kutaragi. No dia 20 de março de 2025, o fotógrafo Julian Domansky visitou Ken Kutaragi em sua casa e lá o pai do PlayStation revelou em primeira mão que possui um protótipo do tal Nintendo PlayStation guardado no seu closet. Segundo as fotos tiradas por Domansky, essa segunda unidade que está com Kutaragi é um pouco diferente da outra que foi leiloada em 2015, aparentemente em estado mais avançado de desenvolvimento. As principais diferenças são a logo do PlayStation, que é azul ao invés de cinza, e os botões Power e Reset são em baixo relevo ao invés de alto relevo, além de estar em um melhor estado de conservação, a carcaça dele não tá amarelada igual ao anterior. É galera, agora são 2 Nintendos PlayStation existentes. Só que isso não significava que a Sony desistiria da ideia, pelo contrário. Em novembro de 1993, Ken Kutaragi, junto com o CEO da Sony Music Entertainment, Shigeo Maruyama, e o executivo Akira Sato, fundaram a Sony Computer Entertainment. Se a Nintendo havia dado as costas para a Sony na guerra pelos direitos do CD e no fim manteve sua fidelidade aos cartuchos, a Sony, por sua vez, dobrou sua aposta no Compact Disc. O formato tinha uma capacidade de 700 MB de armazenamento, o que era mais de 100 vezes o espaço de um cartucho do Super Nintendo. E então, em 3 de dezembro de 1994, no Japão, era lançado o Sony PlayStation, o verdadeiro.
Com 105 milhões de unidades vendidas em 12 anos, o PlayStation se tornou o console mais bem sucedido da quinta geração, por muito! E uma verdadeira lenda dos videogames. Sua produção foi encerrada apenas em 2006. O sucesso do primeiro PlayStation foi muito maior do que a Sony imaginava, mas ainda havia espaço para crescer. O Play 1 tinha problemas de renderização em alguns jogos, e como os consoles de quinta geração ainda não eram potentes o suficiente para gráficos 100% em 3D, eles combinavam elementos tridimensionais reais com figuras sprite que simulavam profundidade. Mas tudo mudaria na geração seguinte. Impulsionada pelo sucesso do PlayStation 1 e determinada a manter a sua liderança no mercado, a Sony deu início do PlayStation 2 em meados de 97. No ano seguinte, em 27 de novembro de 98, a Sega inaugurou a sexta geração de consoles com o Dreamcast. O console foi um sucesso inicial, vendendo 500 mil unidades em apenas 2 semanas, além de ser muito mais potente que os consoles da geração anterior. O Dreamcast trazia inovações como o VMU, ou Visual Memory Unit, um memory card com tela LCD e botões que podia até mesmo funcionar como um minigame portátil. Mas o boom do Dreamcast durou pouco. Em 20 de setembro de 99, durante a Tokyo Game Show, a Sony fez um anúncio que mudaria a história dos videogames. O PlayStation de nova geração estava chegando, com seu hardware sendo, em maioria, desenvolvido em colaboração com a Toshiba. Foi divulgado que o PlayStation 2 conseguiria renderizar 7.5 milhões e até 16 milhões de polígonos por segundo, com uma estimativa que ia de 3 até 20 milhões. Só para efeito de comparação, a estimativa da Sega para o Dreamcast era de 3 a 6 milhões. Nas palavras do próprio Ken Kutaragi, o PlayStation 2 tinha um processador gráfico com 1000 vezes mais largura de banda do que os processadores gráficos de PCs contemporâneos e um desempenho de cálculo de ponto flutuante a 6.2 gigaflops, rivalizando com até os supercomputadores. O Dreamcast tinha apenas 1.4 gigaflops. Fora o fato de que o PlayStation 2 usaria como sistema de mídia o DVD, que havia sido apresentado em 96 e, em sua versão comum, tinha até 4 GB de armazenamento. Já o Dreamcast, ele usava o GD, ou Gigabyte Disk, criado pela Sega e pela Yamaha, mas que só podia comportar 1 GB de dados. Naquela edição da Tokyo Game Show de 99, a Sony mostrou 2 demos de jogos totalmente jogáveis, que demonstravam ao público o poder de seu console: Gran Turismo 2000, que depois se tornou Gran Turismo 3 A-Spec, e Tekken Tag Tournament. Só o mero anúncio do PlayStation 2 fez com que as vendas do Dreamcast começassem a cair já em janeiro de 2000. O console da Sega fechou aquele ano com 3 milhões de unidades vendidas, sendo que a meta mínima para que ele permanecesse como uma alternativa viável era de 5 milhões. Entre março e setembro de 2000, a Sega registrou um prejuízo de 160 milhões de dólares. Nem mesmo a escassez inicial de títulos para o PlayStation 2 ajudou o Dreamcast a se reerguer, com os compradores preferindo o PS1, que era nada mais que um PS1 Slim, lançado em 99. E então, com mais de 400 milhões de dólares em prejuízo líquido, em 31 de janeiro de 2001, a Sega anunciou que a produção do Dreamcast chegaria ao fim em 31 de março daquele ano, e que sairia do mercado de consoles para se dedicar apenas à produção de jogos para outras plataformas. Ao redor do mundo, o Dreamcast vendeu menos de 10 milhões de unidades, o que é uma pena. A Sega nunca mais fabricou um console de videogame desde então. F. Arregou. E já que tocamos no assunto, no dia 4 de março de 2000 chegava às lojas do Japão o Sony PlayStation 2. O impacto foi estrondoso, virando notícia no mundo todo. Lojas inteiras
inteiras foram esvaziadas pelos fãs do console naquele 4 de março de 2000. E no dia seguinte, 5 de março, o PlayStation 2 no Japão já contava com quase 1 milhão de unidades comercializadas. A demanda colossal levou a atrasos na produção, então o console teve sua oferta limitada até o final de 2000. Assim, alguns acabaram tendo que adquirir o Play 2 por leilões em sites da internet, como o eBay, onde ele podia facilmente ultrapassar a casa dos $1000, lembrando que seu preço nas lojas era de $300. Os jogos de lançamento do PlayStation 2 no Japão foram A-Train 6, Drum Mania, Eternal Ring, Kessen, Mahjong Taikai 3 Millennium League, Puta nome grande. Ride Racer 5 É Ridge Racer, não é Ride Racer. e Stepping Selection. Todos esses foram lançados em 4 de março de 2000 e podiam vir junto com o console. Como é de se imaginar, no início houve uma grande escassez de títulos, mas a Sony conseguiu driblar isso, tanto com o peso da própria marca PlayStation, como também por uma estratégia de mercado. Ao contrário das concorrentes, a empresa japonesa pensava em seus consoles como aparelhos multimídia. A Sony foi uma das desenvolvedoras do Compact Disc e também do Digital Video Disc, o DVD. O PS1 já tinha ficado conhecido por ler CDs de música, e o PS2 não só herdou essa característica, como também a aprimorou. O PS2 lia CDs, tanto de música quanto jogos de PlayStation 1, e lia DVDs, tanto seus próprios jogos como também filmes de DVD. O Digital Video Disc foi criado pela Sony, em colaboração com a Panasonic, Philips e Toshiba, em 1995, e, naquele ano de 2000, já começava a despontar como um ótimo substituto das fitas VHS, alcançando seu auge em meados de 2003. Pois bem, um aparelho de DVD em 2000 custava na faixa de $900, então a Sony optou por reposicionar o PS2 no mercado e anunciá-lo como um leitor de DVD, algo que ele fazia muito bem, além de aplicar vários subsídios até chegar no atrativo preço de $299. Assim, lá no ano 2000, ao invés de comprar um aparelho de DVD por $900, você pagava apenas $300 por um videogame de nova geração que também era um aparelho de DVD. Ou seja, a sua mãe podia escutar as 15 melhores da banda Deja Vu e o seu pai também podia assistir os melhores filmes daquele jeito no seu Play 2. E você jogava, né? Porque, enfim, era isso que tu fazia. E a tática deu muito certo, pois isso mantinha o preço do PS2 baixo o suficiente para que mais pessoas pudessem adquiri-lo, e mesmo assim a Sony não tomava tanto prejuízo. Essa estratégia foi mantida até meados de 2003, quando o custo de produção dos DVDs começou a cair e os leitores ficaram mais baratos. Mas até lá, o Play 2 já se sustentava como console. A Sony ainda levou alguns meses para lançar o PS2 no restante do mundo, já que o PS1 ou Play 1 Slim ainda vendia bem a ponto de simplesmente encobrir o Dreamcast em vendas. Mas o dia chegaria. O PS2 foi lançado nos Estados Unidos em 26 de outubro de 2000, com uma oferta de jogos bem maior. Entre os títulos de lançamento do PS2 na terra do Tio Sam, podemos citar Madden NFL 2001, ESPN International Track and Field, Dynasty Warriors 2, Tekken Tag Tournament, Ridge Racer 5 e Midnight Club Street Racing. Na Europa, ele chegou em 24 de novembro de 2000, na Austrália e Oceania em 30 de novembro de 2000, em Taiwan em 24 de janeiro de 2001, na Coreia do Sul em 22 de fevereiro de 2002. Na China, o PlayStation 2 foi lançado apenas em 1 de janeiro de 2004. E aqui no nosso Brasil, o PlayStation 2 desembarcou pela primeira vez em 18 de novembro de 2002. A Sony até o trazia oficialmente dos Estados Unidos, mas como as taxas de importação eram muito altas, a maioria dos exemplares entrava no Brasil por contrabando, já contando com os mod chips que destravavam o sistema anti-pirataria e faziam o console rodar jogos piratas. Esses exemplares ficaram conhecidos como os famosos Play 2 Paraguai.
Na época surgiu uma lenda urbana que dizia que o Play 2 era potente o bastante para guiar mísseis, o que despertaria o interesse pelo console em países hostis, entre aspas. Isso virou uma preocupação tão grande que o governo do Japão chegou a limitar a exportação do console, com medo de que tal coisa acontecesse, mas não aconteceu. Era pegadinha, carai. Segundo a lenda, para alcançar essa tal capacidade de controlar mísseis, seria necessária uma rede com mais de 10 PlayStation 2 interligados. Anos depois, a Força Aérea dos Estados Unidos chegou a criar um supercomputador com cerca de 1760 PlayStation 3 conectados entre si. No fim, em termos de hardware, o PS2 não era tudo isso. No comparativo direto entre os consoles da sexta geração, ele só vencia o Dreamcast, pois nos anos seguintes, seus concorrentes apresentaram hardwares mais poderosos e capacidades de gerar gráficos melhores, o que acabou relegando o Play 2 ao posto de segundo console mais fraco da sexta geração. Por conta disso, era de se imaginar que muitos títulos faziam o console operar no seu limite, e mesmo assim o PlayStation 2 produziu várias pedradas. Exemplos de jogos que fizeram o videogame da Sony suar frio não faltam. Os jogos da franquia GTA marcaram época por seus mapas que eram grandes, vivos e muito interativos, com destaque para San Andreas, que tinha não uma, mas 3 cidades grandes, além de várias outras pequenas. Outro jogo em mundo aberto que deixou muita gente incrédula foi o Test Drive Unlimited, com seu mapa de, pasmem, 1.500 km² em escala 1:1 e rodava sem o menor problema. Também vale citar a franquia Burnout, que foi símbolo de otimização no PlayStation 2, por rodar a uma taxa de quadros próxima de 60 FPS, enquanto que a grande maioria dos títulos do console mal conseguia manter 30 FPS. E claro, talvez os dois gráficos mais bonitos do Play 2 da massa, Gran Turismo 4, com seu trabalho de texturas e otimização primoroso, e Black, que conseguia ser mais bonito que muito jogo da geração seguinte. Mesmo sendo mais fraco que a concorrência, o Play 2 fazia milagre. Só que, bem, houve uma versão do PS2 que era fora da caixa, quase que literalmente. No SIGGRAPH do ano 2000, que aconteceu entre 23 e 28 de julho daquele ano, a Sony levou o DS Cube. Mas o que raios era um DS Cube? Bom, era esse negócio aí, um supercomputador que usava o hardware de 16 Play 2 funcionando em paralelo. Mas para que isso? Bom, nessa época, o uso de CGI ainda era um tanto quanto limitado. Os supercomputadores da época processavam as imagens em CGI e as transformavam em vídeos prontos. Já o DS Cube tinha a impressionante capacidade de renderizar CGI em tempo real, em altíssima qualidade e alta taxa de quadros, coisa de 1080p Full HD a 60 FPS. Hoje em dia isso pode parecer banal, mas a gente está falando de 2000 e de um aparelho que era basicamente um Play 2 superdotado. Então ele conseguia renderizar filmes em tempo real em alta qualidade. O problema é que ele esquentava muito e dependia de outro servidor para receber informações. O DS Cube era hardware puro, mas ele não operava sozinho. E já que falamos de hardware, eram 16 processadores de 250 MHz, 16 placas gráficas de 150 MHz e um total de 2 GB de memória RAM. Só para se ter uma noção, o PlayStation 3 tinha somente, entre muitas aspas, 256 MB de RAM. Então, senhores, o DS Cube era, em essência, um PlayStation 2 que era mais forte que um PlayStation 3. E por que DS Cube? Bom, o nome DS vinha de Graphic Synthesizer, que era a GPU do PS2, e Cube porque ele era um quadrado, tipo um cubo mesmo. Mas ele era bem parrudo, tá? Ele tinha 42 centímetros quadrados e pesava 48 quilos.
Infelizmente, depois da feira ele foi desmontado, voltou pro Japão e acabou sendo esquecido, mas esse conceito poderia ter revolucionado a indústria do cinema. Imagina só, você vai ao cinema assistir um filme em animação e ao invés de ver um vídeo renderizado previamente, você tá vendo um CGI rodando em tempo real, em alta qualidade e alta taxa de quadros. Essa era a premissa da Sony com o DS-Cube, e apesar de não ter se concretizado, deixou sua marca na história. Como dissemos, o primeiro ano do Play 2 foi bem escasso em títulos, mas tudo mudaria em 2001. Considerado um dos melhores anos do console no que se refere a jogos, podemos citar Max Payne, Devil May Cry, Metal Gear Solid 2, Final Fantasy X, Twisted Metal Black, Madden NFL 2002, Silent Hill 2, Tony Hawk's Pro Skater 3, Gran Turismo 3 A-Spec e, claro, Grand Theft Auto 3 ou GTA 3. No entanto, a biblioteca do PS2 não se resume apenas a sucessos estrondosos. Houve também alguns fracassos retumbantes. O mais famoso deles foi Driver 3 de 2004, sendo um dos maiores títulos do PlayStation 1. O hype em cima de Driver 1 e 2 foi absurdo, e no fim, os gráficos até que eram bons, mas os fãs reclamaram da jogabilidade ruim e da falta de otimização. O jogo não rodava bem no Play 2. A principal hipótese para isso foi que a Atari não queria concorrer com GTA San Andreas. Aliás, quem queria? Até aí, beleza. É até normal uma plataforma ter fracassos. O problema foram as avaliações. Enquanto todo mundo estava detratando Driver 3, as revistas oficiais do PlayStation e do Xbox deram nota 9 de 10 para o jogo, indo contra a mídia especializada. Logo, começaram a perceber que havia algo errado. Suspeitava-se que a Future, que fez as publicações das revistas, tivesse se vendido para a Atari em troca de ter acesso antecipado ao jogo. A treta foi parar nos fóruns da própria Future na internet, e os moderadores começaram a apagar os posts. Aí ficou escancarado que algo estava errado. No fim, a Future admitiu que teve acesso antecipado ao jogo, mas apesar de nunca confirmar que houve suborno, acabou ficando uma marca na mídia especializada, que já estava bastante desacreditada desde essa época. O escândalo ficou conhecido como Drivergate. Outro caso famoso de flop em grandes jogos do Play 2 foi o de Tomb Raider, Tomb Raider The End of Darkness de 2003. Lara Croft e Tomb Raider foram clássicos do PlayStation 1, e o hype por um jogo novo da série no Play 2 era grande, e no fim foi uma decepção. A jogabilidade era fraca, tinha muitos loads e muitos bugs. O fracasso do jogo levou ao fechamento da produtora Core Design em 2006. Voltando a 2001, GTA 3 representou um marco na história dos jogos. Foi um dos games mais inovadores da década, vendendo cerca de 15 milhões de cópias ao todo. Era o que a sexta geração pedia, foi a virada de chave para o Play 2, mas não só para ele. Naquele mesmo ano chegavam seus concorrentes. Em 14 de setembro de 2001 era lançado no Japão o Nintendo GameCube. Com seu desenvolvimento iniciado em 1998 e visando se recuperar do fracasso que foi o Nintendo 64 frente ao Play 1 na geração passada, a Big N apresentou um console com um hardware mais potente que o do Play 2. E depois de tomar uma paulada da Sony, finalmente se rendeu aos discos. Mas o GameCube usava uma mídia diferente, o Mini DVD, que era um DVD de tamanho reduzido, com apenas 8 cm de diâmetro, frente aos 12 cm de um DVD convencional. A capacidade também era reduzida, o Mini DVD podia comportar apenas 1.5 GB de dados, similar ao GD do Dreamcast. Sendo criado pela própria Nintendo, o Mini DVD não dava brechas para pirataria, mas também deixava o preço dos jogos bem salgados. Então, acabou que o console também ficou caro. Não só isso, com menos espaço, os jogos eram, em sua maioria, capados em relação à concorrência, mesmo que o GameCube tivesse um hardware consideravelmente mais forte que o Play 2. É só você ver os dois exemplos.
Resident Evil 4 no GameCube rodava muito melhor, tinha melhores gráficos e tinha cutscenes em tempo real, enquanto no Play 2 as cutscenes eram em vídeo e os gráficos são muito piores. O GameCube chegou ao Brasil em 23 de agosto de 2002, mas custava cerca de R$ 1.200 na época, quase 50% a mais que o PlayStation 2. Por conta disso, o GameCube vendeu apenas 22 milhões de unidades no mundo todo e foi descontinuado em 2007. Aqui no Brasil é praticamente uma lenda urbana. A Big N se auto-sabotou com esse mini DVD que limitava o potencial do GameCube, que era de fato mais forte que o PlayStation 2 e, claro, não justificava seu preço. Nossa amiga Não Entendo tomou outra chapuletada na cara por parte da Sony e então resolveu mudar seu modus operandi para a geração seguinte. Ao contrário da Sega, que arregou e nunca mais produziu um console de videogame, a Big N seguiu fabricando seus aparelhos, mas informou que não tentaria mais entrar na briga direta por hardware, pois no fim isso era só para ver quem tinha o joystick menor. Seu console de 7ª geração acabou por adotar um hardware que era pouca coisa mais forte que um Play 2, mas foi o suficiente para dar o troco na concorrência. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o rival do PlayStation 2 foi outro. Em 15 de novembro de 2001, a gigantesca Microsoft causou um rebuliço ao lançar ele, o Xbox. Também em desenvolvimento desde meados de 1998, o Xbox foi anunciado em 2000 e chegou ao mercado no ano seguinte. Nas palavras do próprio Bill Gates, ele era 2 vezes mais potente que o Play 2. Afinal, ele basicamente usava um hardware de PC, o que incluía um processador Intel Pentium 3 e uma placa de vídeo da Nvidia, que era uma versão modificada da GeForce 3. Não só isso, segundo Bill Gates, o console rodaria com Windows 2000, que atrairia desenvolvedores de jogos de PC. O caixão até que fez sucesso nos Estados Unidos, vendendo 1 milhão de exemplares nas 3 primeiras semanas. Ele custava $299, tal qual o PlayStation 2. Mas foi um fiasco na Europa e principalmente no Japão, onde vendeu apenas 123 mil unidades na primeira semana, evidenciando a força absurda que tinha a marca PlayStation. Aqui no Brasil, o Xbox clássico nunca foi vendido de forma oficial. Apesar de a Microsoft ter dito que o console chegaria por aqui em 2003, isso não aconteceu. As poucas unidades que chegaram por aqui vieram por importação independente. Um Xbox clássico usado por aqui pode facilmente passar da casa dos R$1.000 hoje em dia. O Xbox pegou na ferida do Play 2, que era o hardware, além de oferecer o Xbox Live, uma plataforma online que permitia jogatinas multiplayer e downloads de jogos e conteúdos via DLC. A Sony respondeu em 2002 com o PlayStation Network Adapter, uma espécie de modem que permitia que os donos do Play 2 jogassem online. O game Socon US Navy SEALs foi o primeiro a ter gameplay online. Só que muita gente não se convenceu com o Xbox. A maioria acreditava que era só um PCzão em formato de console e que não tinha nada demais a oferecer que o Play 2 já não tivesse. O Xbox fez seu nome com jogos de FPS, em especial Halo 1 e 2, os títulos mais vendidos do console. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para fazer do primeiro Xbox um sucesso. Mesmo tendo 2 vezes mais potência que o Play 2, armazenamento interno, uma plataforma online e maior suporte a multiplayer online, ele vendeu apenas 22 milhões de unidades, um pouquinho a mais que o GameCube, e saiu de linha em 2008, com os servidores do Xbox Live sendo encerrados em 2010. É como dizem, não é força, é jeito. PSX. Quando a gente ouve esse nome, logo vem à cabeça o PS1 Fat, o que é um pouco errado,
pois apesar desse ser o codinome do projeto do PlayStation original, não foi o nome adotado oficialmente pelo PS1. Entre os aparelhos da Sony, PSX é outra coisa. Em 13 de dezembro de 2003, chegava ao mercado japonês o PlayStation X DVR, ou, para os íntimos, PSX. Mas o que diabos é um PSX? Bom, basicamente o PSX é um aparelho multimídia que combinava diversas funções. Ele era em essência um gravador de vídeo digital, mas que também atuava como um receptor de TV, analógica ou a cabo, onde você podia gravar programas de TV e armazená-los no HD, que poderia variar entre 160 e 250 GB, dependendo do modelo. Ele também servia como gravador de discos de DVD, contava com software de edição de vídeo, áudio e imagem, e também, obviamente, era um videogame, onde ele contava com os hardwares do Play 1 e do Play 2 integrados, e você ainda podia se conectar com a internet. Ou seja, o Play X era um videogame, um gravador de mídia e um receptor de TV, tudo isso no mesmo aparelho. Se o Play 2 normal já tinha certa fama por ser um aparelho multifuncional, já que ele também atuava como DVD, o PSX extrapolou isso, era uma verdadeira biblioteca multimídia. Ele contava com entrada para disco rígido, porta iLink, que permitia você se conectar à internet para acessar navegadores e jogar online, porta BS, que o conectava aos famosos satélites japoneses de transmissão direta, e uma compatibilidade com o PSP, onde através das portas USB você podia transferir vídeos e músicas armazenados no portátil. Lembrando que a disponibilidade dessas funções variava de acordo com o modelo do PSX. Existem ao todo 8 modelos. Além disso, ele tinha entradas para cartão de memória, não os memory cards do Play 1 e 2, mas cartões SD mesmo. Mas o seu maior trunfo era a presença da Cross Media Bar, ou XMB, que era uma espécie de sistema operacional, permitindo tudo isso. A XMB era basicamente aquela interface que anos mais tarde veríamos no PSP e no PlayStation 3. O PSX, apesar de também ser um videogame, não vinha com os controles DualShock inclusos. Na verdade, ele contava apenas com um controle remoto infravermelho, mas tinha as entradas para os DualShock, claro, pois também era um PS1/PS2. Esse controle remoto depois seria oferecido como opcional no PlayStation 2 comum. Mas por que o PSX não deu certo? Bom, um aparelho desses que, como diz a minha mãe, só falta falar, obviamente custava muito caro. No Japão, seu preço na época era de 79.800 ienes, ou 850 dólares, ou então 2.500 reais, isso em 2003. Esse era o preço da versão de 160 GB, e a de 250 GB era ainda mais cara. Ou seja, a gente, se corrigir tudo isso, um PSX custaria no Brasil nada mais nada menos do que 10 mil reais. Você consegue comprar um Celta com 3 desses. Sem contar que ele foi vendido apenas no Japão e não pela Sony Computer Entertainment, que fazia o Play 1 e o 2, mas sim pela Sony Corporation. Então, o povo não sabia o que diabos era isso. O PSX até que começou bem, vendendo 100 mil unidades na primeira semana, mas depois as vendas caíram e a Sony cancelou o plano de oferecer o aparelho para o resto do mundo. O PSX DVR saiu de linha no começo de 2005 e vendeu ao todo cerca de 250 mil unidades. O PSX acabou esquecido, tanto que muita gente fora do Japão nem sabe que ele existe. Mas ele deixou um legado. Foi a primeira tentativa da Sony de expandir os limites dos consoles de videogame e transformá-los em uma central de entretenimento completa. A Sony quis unir as múltiplas formas de entretenimento em um único aparelho. Isso se tornou comum de 10 anos pra cá, onde os videogames assumiram esse papel. Hoje, dá pra gravar vídeos, ouvir música, assistir filmes por streaming através dos consoles. Mas aqui, estamos falando de um aparelho de 2003. Definitivamente, o PSX DVR foi muito à frente do seu tempo. E tudo isso que a gente falou do PSX lembra muito o Xbox One e o seu TV, Sports, TV, Call of Duty, TV, Sports, TV, Call of Duty. Você entendeu?
O PlayStation 2 teve vários modelos e séries diferentes. Em seus primeiros anos havia o famoso PS2 Fat, aquele grandão. Seu design foi baseado no Atari Falcon 030, um protótipo de computador feito pela Atari, sendo o último aparelho desse tipo projetado pela empresa antes dela quase ir à falência, e nunca viu a luz do dia. O Falcon 030 usava processadores Motorola e ficou conhecido pela sua capacidade de ser posicionado tanto na vertical quanto na horizontal, característica que o PS2 Fat possui. Ainda nos anos 90, o designer do PS1, Teiju Goto, procurou a Atari, propondo a ideia de usar a carcaça do Falcon 030 como base para o PS2. E, bom, como a Atari precisava urgentemente de grana... Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Eles aceitaram e fecharam um acordo com a Sony. De um protótipo de PC de mesa cancelado ao console mais bem sucedido da história. Que reviravolta! Aqui no Brasil ele não foi tão famoso assim, mas eu conheci muitas pessoas que o tiveram. Na geração Fat houveram as séries 10.000, 30.000 e 50.000, que tem lá suas diferenças entre si, mas depois vamos nos aprofundar sobre as séries. O PS2 Fat, em sua maioria, tinha suas vantagens, como a porta iLink, a entrada para o HD, a fonte interna e a gaveta automática, além de ser menos suscetível a riscar os DVDs. Mas, em contrapartida, ele era grande e pesado, o que fazia ele ocupar bastante espaço. Consumia muita energia e tinha uma ventoinha bem barulhenta. Fora que alguns modelos apresentavam problemas no laser. Inclusive, em meados de julho de 2002, a Sony recebeu nos Estados Unidos uma ação judicial interposta pelo Tribunal Superior da Califórnia, alegando que havia erro de leitura de CDs e DVDs em alguns Play 2 originais e que ainda estavam na garantia. A Sony reembolsou todos os jogadores que tiveram esses problemas, dando a cada um deles um voucher de $25, além de um jogo gratuito de uma lista especificada e desconto na reparação de troca dos leitores que apresentavam defeitos. O tribunal californiano aceitou o acordo e as audiências começaram entre maio e abril de 2006 no Canadá e Estados Unidos. Então, tal qual seu antecessor, em 26 de outubro de 2004, a Sony apresentou o PlayStation 2 Slim. Inaugurando a série 75.000, o Play 2 ficou menor, mais leve, mais econômico e, claro, mais barato. Só para se ter uma noção, o PS2 Slim era 32% menor em comparação ao Fat. Ele aposentou a charmosa, porém problemática, gaveta eletrônica e passou a contar com uma tampa superior mecânica que abria para cima, onde colocávamos o DVD. A desvantagem desse sistema é que o conjunto óptico fica exposto a poeira e outras coisas, o que diminuía a vida útil do leitor. Outra coisa é que, por conta do tamanho reduzido, o PS2 Slim não continha mais a portinhola de entrada para HD e, portanto, teve problemas para rodar certos jogos que pediam o disco rígido, sendo um exemplo famoso o Final Fantasy XI. O iLink foi removido, mas foi instalada uma porta Ethernet traseira, onde você poderia conectar um cabo de rede. Enquanto o Play 2 Fat consumia um total de 128 watts por hora, o Slim tinha um consumo de cerca de 50 watts por hora, uma redução de 60% no consumo de energia. E claro, o preço. O Play 2 Slim passou a ser oferecido aqui já em 2004, enquanto o Fat foi sumindo das lojas brasileiras em 2005. De 2004 a 2008, o preço do Play 2 após a chegada do Slim caiu em 70%. O preço de lançamento do Play 2 Slim no Brasil chegava a casa dos R$ 1.500, mas o preço foi reduzindo até que, numa cotação de 2011, o Play 2 podia ser comprado novo por cerca de R$ 350.
Foi também naquele dia 26 de outubro de 2004 que a nossa querida amiga Rockstar Games lançava para o mundo todo o Grand Theft Auto San Andreas. Oh shit, here we go again. GTA San Andreas dispensa qualquer tipo de apresentação. Conhecido pela sua grandiosidade e por ser um daqueles jogos que levou o PS2 até o limite, ele foi o game de PlayStation 2 com a maior nota do Metacritic da história, alcançando 95 de 100. Mais que isso, GTA San Andreas foi reconhecido pelo Guinness Book em fevereiro de 2009 como o jogo mais vendido do PlayStation 2 em toda a história, com nada mais nada menos que 17 milhões de cópias. Detalhe, isso tudo somente no Play 2, não estamos falando de outras plataformas. GTA San Andreas e o PlayStation 2 se complementam. Essa dupla marcou a infância de muita gente. E os dois juntos ainda têm muita relevância, mesmo após 20 anos do GTA e 25 do Play 2. Eles se merecem. É um game que se recusa a morrer em um console que também se recusa a morrer. Ainda naquele ano, a Sony anunciou sua entrada no mercado de portáteis com um console portátil baseado no Play 2. Em 12 de dezembro de 2004, era lançado o PlayStation Portable, PSP. Como já era de praxe, o PSP tinha como trunfo a capacidade de atuar como um aparelho multimídia. Além de ser um console portátil, ele era um leitor de áudio, vídeo e podia se conectar com a internet sem fio através de Wi-Fi, uma grande inovação. Ele usava a carta de memória própria, o Memory Stick, que podia ter 64 GB. Sua tela tinha 4.3 polegadas, com uma resolução de 480 por 272 e era widescreen, sendo o primeiro console portátil com essa característica. Pra quem não sabe, widescreen é aquela tela larga, não aquela tela quadrada da TV de tubo. Os modelos 2000 e 3000 tinham uma função interessante. Podiam ser ligados a uma TV com o uso de um cabo AV ou componente, algo similar aos primeiros modelos do Nintendo Switch. Seu hardware gerava gráficos semelhantes ao do Play 2 e ele funcionava com o Universal Media Disc, UMD. De criação da Sony, o UMD tinha cerca de 6,5 cm de diâmetro e podia armazenar 900 MB com camada simples e 1,8 GB com camada dupla. O PSP tinha alguns add-ons interessantes, como o Location Free Player, que permitia ver TV no PSP através de Wi-Fi. A GoCam, que era uma câmera que podia ser acoplada à entrada USB e te permitia filmar, tirar fotos e até fazer chamadas de vídeo. E claro, o Go Explore, um receptor GPS que era acoplado ao PSP e o transformava em um sistema de navegação, mas isso ficou restrito à Europa e ao Japão. Como eu disse, ele era um aparelho multimídia. O PSP reproduzia filmes em formato MP4, áudios em formato MP3 e arquivos flash, além de imagens em JPEG. Ele também podia ser utilizado como controle e segunda tela para o PlayStation 3, bem parecido com o que a gente tem hoje em dia com o PlayStation Portal e também com o Wii U, mas esse daí não conta, então não vale a pena falar dele, né? Através da PlayStation Store, você podia adquirir jogos originais do Play 1 e colocá-los no Memory Stick e assim jogar via emulação. Houveram 5 modelos de PSP, o E1000, o 1000, o 2000, o 3000 e o PSP Go, cada um com funções e particularidades diferentes. O PSP chegou ao Brasil oficialmente em fevereiro de 2011, custando R$ 969 na época. Eu mesmo quase tive um PSP, quase. No fim, acabei com o Xbox 360. A produção do PSP terminou em dezembro de 2014, com 81 milhões de unidades vendidas, sendo substituído pelo PS Vita, que foi lançado em 2011.
Podemos dizer que o último grande ano para o PS2 foi 2005, pois naquele ano, há 2 décadas atrás, começava a 7ª geração de consoles. Em 12 de maio de 2005, em plena MTV, a Microsoft anunciava o seu segundo console, o Xbox 360. O novo console da Microsoft chegou fazendo muito barulho, pegando os conceitos do seu antecessor e melhorando, criando uma experiência que realmente valia a pena. O Xbox 360 vendeu cerca de 400 mil unidades só na primeira semana e fechou o ano de 2005 com cerca de 1.400.000 exemplares comercializados, mesmo com a primeira leva tendo sofrido com falhas, as temidas luzes vermelhas da morte. O 360 teve sua produção encerrada em abril de 2016, com cerca de 84 milhões de exemplares vendidos, e também tendo um espaço reservado no coração dos brasileiros, que também tem um carinho enorme por ele. Junto com o Play 2, o Xbox 360 foi um dos consoles mais famosos e amados aqui no Brasil. Tá, mas e a Sony? O PlayStation 3, sucessor do PS2, já havia sendo desenvolvido desde 2001, com a Toshiba e a IBM colaborando na criação do famoso processador Cell. Em setembro de 2004, Ken Kutaragi disse que o novo console usaria o então novíssimo Blu-ray, substituindo os DVDs, e que a Nvidia estaria trabalhando na placa gráfica. O PS3 foi anunciado ao mundo em maio de 2005, na E3 daquele ano, chocando a todos, em especial com aquele controle esquisito que parecia um bumerangue. Só que a Sony ainda levaria quase um ano para lançar o console, e no fim de 2005 ela foi pega de surpresa com o lançamento do Xbox 360 pela Microsoft. O PS3 foi lançado em 11 de novembro de 2006 no Japão e no dia 13 do mesmo mês para os Estados Unidos, e no resto do mundo só em março de 2007. Aqui no Brasil, o PS3 só chegou oficialmente em 11 de agosto de 2010, já no modelo Slim, que custava na época R$2.000. Mas o PS3 Fat deu as caras por aqui sim. Ele vinha de forma independente, similar à maneira como o Xbox clássico chegou ao Brasil. Porém, segundo o que dizem por aí, um PlayStation 3 Fat no lançamento chegava a ser vendido no varejo por R$8.000! R$8.000 em 2006, 2007. Em valores convertidos para 2025, um PlayStation 3 Fat no lançamento custaria simplesmente R$27.000. 27 mil. Uma curiosidade sobre o PS3 Fat é que ele vinha com o hardware do PS2 embutido. Era como se fosse 2 consoles em um. Por conta disso, o Fat é o único modelo do Play 3 que roda jogos do Play 2 sem nenhum problema. Mas a partir do modelo Slim, retiraram o hardware do Play 2 e substituíram por um sistema de emulação, que não funcionava muito bem, mas foi isso que fez o preço dele reduzir de forma exponencial. Mesmo assim, no lançamento oficial em 2010, o PS3 chegou custando R$2.000, sendo que, como foi dito antes, em 2011 se podia comprar um Play 2 por apenas R$350. O Play 3 acaba sendo, por eliminação, o, entre aspas, pior PlayStation, já que seu preço sempre foi alto e mesmo com um hardware tão potente para a época, tinha alguns jogos que rodavam pior nele do que no Xbox 360, que era, teoricamente, mais fraco. O PS3 ainda teria os modelos Slim em 2010 e o Super Slim em 2013, este aqui custava cerca de R$1.450, mas não foi um videogame tão querido como o seu antecessor, e ainda ficou na sombra do Xbox 360. O PS3 vendeu cerca de 87 milhões de unidades, sim, mais que o 360, e a sua fabricação terminou em 29 de maio de 2017.
Então, mesmo com a chegada do Play 3 e com o Xbox 360 ganhando espaço, a demanda pelo Play 2 não diminuía, pelo contrário, só aumentava. Em 22 de novembro de 2007, a Sony lançava a série 90.000 do PS2 Slim, com algumas mudanças estéticas. Agora, a fonte de energia voltava a ser interna, remetendo aos bons tempos do modelo FAT, com uma nova ventoinha mais silenciosa e correções na BIOS. O modelo 90.000 chegou à Europa e aos Estados Unidos em 2008. Mas o melhor ainda estava por vir. Devido à alta demanda pelo console aqui no Brasil, a Sony anunciou no fim de 2008 que o PlayStation 2 Slim passaria a ser fabricado no Brasil. Depois de 6 anos de importação, seja legalizada ou não, o PS2 começou a ser feito na fábrica da Sony no Polo Industrial de Manaus, assim como alguns jogos também foram feitos lá. Os PS2 nacionais são da série 90.000 e baseados na especificação americana. Então, a reestreia do console em solo nacional foi em 15 de outubro de 2009, dessa vez de forma oficial. A justificativa da Sony foi que, naquela época, ainda se vendiam videogames muito antigos por aqui, em grande quantidade. Citando o caso da Tectoy, que vendia ainda os consoles da Sega, Master System e Mega Drive, por preços que ainda podiam chegar a R$400 na época. E já que o Play 2 era muito bem aceito pelos brasileiros, a Sony decidiu fabricá-lo por aqui e vendê-lo na mesma faixa de preço. Foi a melhor coisa que poderia ter feito. No ano de 2010, a Sony novamente inova com o lançamento da Sony Bravia KDL-22PX300. Mas o que diabos era isso? Basicamente, era uma TV LCD de 22 polegadas com um PS2 embutido. What? Isso mesmo, a TV tinha um Play 2 inteiro acoplado ao seu pedestal, o que também acompanhava um controle DualShock 2. Além disso, ela tinha entrada para HDMI, sendo sua resolução 720p, além de portas USB e suporte à conexão Wi-Fi, o que permitia que o usuário pudesse acessar a internet e usar o YouTube. Ela vinha com um controle remoto similar aos da linha Bravia normais, com o adicional de um botão para ligar o Play 2 através do controle remoto. Na época, ela custava cerca de 200 euros, algo em torno de R$500, um preço até que competitivo, mas ela não vendeu muito bem e ficou restrita apenas ao Reino Unido, tornando-se uma raridade. A Sony alegou que produziu este híbrido de TV e console porque, mesmo o Play 3 já tendo 4 anos na época, o Play 2 ainda fazia muito sucesso em vários mercados, como o Brasil. Alguns diziam que a Sony só fez isso para desovar um lote de Play 2 que estava parado no Reino Unido, sendo que o console já tinha 10 anos de lançamento e, segundo reviews da internet, a durabilidade do Play 2 acoplado não era a mesma de um console normal, o que deixou muita gente com o pé atrás da época. Não se sabe ao certo quantas unidades da Bravia PX300 foram vendidas, mas ela ficou restrita somente ao Reino Unido, o que faz dela uma tremenda raridade, sendo classificada como o modelo de PlayStation 2 mais raro e mais caro existente. Há pouquíssimos registros de exemplares fora da Inglaterra. Há uma sendo vendida no eBay por $6.000 e uma outra no Mercado Livre aqui no Brasil. Mas o cara tá pedindo R$17.000 nela. 17 mil. Em uma pesquisa feita em março de 2012, o Play 2 respondia por cerca de 55% das vendas de videogames do Brasil, o que justificava sua fabricação por aqui. Mas a alegria durou pouco. Já era quase 2013, a 8ª geração já estava batendo na porta, os consoles de 7ª geração já estavam cansados e, enquanto isso, a Sony ainda fabricava seu console de 6ª geração.
No dia 30 de outubro de 2012, o jornal japonês Asahi Shimbun, eu acho que é assim que se fala, anunciou o fim da produção do PlayStation 2 no Japão. E no dia 4 de janeiro de 2013, após 12 anos e 10 meses de produção ininterrupta, o jornal britânico The Guardian anunciou que a Sony encerrou a produção do PlayStation 2 no mundo inteiro, inclusive no Brasil. No mês seguinte, a Sony, numa conferência em Nova York, anuncia o PlayStation 4. O Sony PlayStation 2 morreu em 4 de janeiro de 2013. Ou melhor, ele parou de ser fabricado em 4 de janeiro de 2013. Porque esse console guerreiro não morre nunca. Pelo menos não aqui no Brasil. Numa pesquisa feita pelo UOL em 2017, ainda era possível encontrar lojas físicas vendendo PS2 novos na caixa. Todos destravados, claro. Num mundo onde os consoles modernos ou hardware de PC estão cada dia mais caros, o PlayStation 2 virou um símbolo cada vez maior de que não precisa pagar caro para se divertir. Sendo um console barato e resistente e com títulos consagrados como GTA e God of War, ele ainda faz a alegria de muitas e muitas pessoas Brasil afora. E mesmo em uma época onde a mídia física cai em desuso a cada dia, esse console mítico conseguiu se reinventar. Em meados de 2016, surgiu o Open PS2 Loader, o nosso tão amado OPL. Trata-se de uma homebrew, que são programas ou jogos feitos para consoles de forma caseira, em desenvolvimento desde 2009, que permite que os jogadores rodem jogos pela USB do console, através de um pendrive ou HD. Atualmente na versão 1.1.0, o OPL é idolatrado pelos donos de Play 2 aqui do Brasil, pois com ele fica ainda mais fácil jogar no Play 2. Basta obter as ISOs dos jogos na internet e instalar no pendrive ou no HD, sem nenhum esforço. O APL ainda dá suporte à internet, inclusive com muitos jogos tendo seus servidores reabertos, hospedados em uma rede, memory card virtual, entre outras coisas. Praticamente mandatório hoje em dia, o OPL é algo que vai garantir que o Play 2 viva por muitos e muitos anos. Vamos agora falar um pouco sobre as especificações técnicas do PlayStation 2 e fazer um pequeno comparativo com os outros consoles da sexta geração. O PlayStation 2 usava um processador Emotion Engine, desenvolvido pela Sony em colaboração com a Toshiba, de arquitetura MIPS e baseado no processador R5 900, era um single core de 300 MHz de clock. O poderoso Xbox usava um Intel Pentium 3 de arquitetura x86 e 733 MHz de clock. O GameCube vinha com um PowerPC Gecko de 485 MHz e o Dreamcast com um Hitachi Super H de 200 MHz. O PS2 usava como placa gráfica a famosa Graphic Synthesizer, com 147 MHz de clock e 4 MB de VRAM. O Xbox ostentava a poderosa Nvidia NV2A customizada de 233 MHz e 64 MB de VRAM. O console da Microsoft usava toda a sua RAM para a placa de vídeo.
Já o cubo da Nintendo trazia uma ATI Flipper antes de ser adquirida pela AMD de 147 MHz e 4 MB de VRAM. O Dreamcast tinha uma NEC VideoLogic Power VR de 100 MHz e 8 MB de VRAM. Sobre memória RAM, o PlayStation 2 tem 32 MB de memória RAM. O Xbox tem 64 MB, que são aproveitados pela placa de vídeo e pelo processador integralmente. O GameCube tem 40 MB de memória RAM. E o Dreamcast tem 16 MB de memória RAM. Enquanto o Dreamcast e o GameCube tinham um áudio estéreo padrão de 64 canais, o Play 2 e o Xbox tinham suporte a 5.1 Surround, com o Xbox também tendo suporte a MIDI. Como foi dito antes, o PS2 usa como principal sistema de mídia o Digital Video Disc, ou DVD. Criado pela Sony, Panasonic e Toshiba em 1995, ele foi pouco a pouco substituindo as antigas fitas VHS e se tornando o principal representante das mídias físicas até o surgimento do streaming. Um DVD normal de camada simples pode armazenar até 4.7 GB de dados, mas quando você adquirir algum produto original em DVD, seja filme ou jogo, ele vinha naqueles DVD-ROM prateados, as famosas mídias prensadas. Essas mídias, que ficaram conhecidas por serem as mídias prateadas, eram do tipo read-only, ou seja, só podiam ser lidas pelos aparelhos, não podendo ser gravadas. Cada disco era fabricado sob medida de acordo com o tipo de conteúdo que seria armazenado ali, onde a camada dos dados que era previamente gravada continha o espaço exato para comportar todos os dados do filme ou jogo, sem que houvesse desperdício do material. Estes eram montados por camadas, como se fosse uma lasanha, ou uma cebola, ou ogros, que eram injetadas no plástico com o uso de uma prensa, daí o nome. Mas uma coisa interessante de se falar é que em seus primeiros anos, o Play 2 contou com alguns de seus títulos vindo em CD, olha só. Antes da real popularização do DVD, algo que aconteceu em meados de 2003, a fabricação dos discos ainda era um pouco elevada em questão de custo. Então, por uma questão de corte, inicialmente os jogos de Play 2 que vinham em 700 MB ou até menos, vinham em versões para o CD. Se no Play 1 os CDs originais eram pretos, os jogos de Play 2 que vinham em CD eram azuis, com alguns exemplos sendo Pac-Man Fever, Harry Potter e a Câmara Secreta e Midnight Club Street Racing. Os jogos em CD foram uma minoria, já que a partir de 2003 eles começaram a vir em DVD, pois o custo de produção caiu e o Play 2 por sua vez tinha um pouco de dificuldade em ler os CDs, fazendo vários ruídos e até demorando um pouco para iniciar. Bom, não se pode falar de PlayStation 2 sem falar de pirataria. As cópias ilegais de jogos tiveram peso nas vendas do console? Aqui no Brasil, sim. Apesar de nosso país responder por apenas 10% das vendas de Play 2 no mundo todo, tratava-se de um console barato, se comparado com a concorrência, e usava um tipo de disco no qual todo mundo tinha acesso. Né não, GameCube? Que maldade você fez comigo. A prática da pirataria em jogos já era comum por aqui desde o Sega CD, que nada mais era do que um add-on para o Mega Drive ler discos ao invés de cartuchos, e depois com o PS1. O PS2 tinha um esquema de verificação de mídias para que ele lesse apenas discos originais da Sony. Existem 3 formas de burlar essa verificação. A mais famosa delas era via mod chip, onde o console era aberto e se instalava na placa-mãe um chip aftermarket que interceptava essa verificação e fazia o videogame acreditar que aquela era uma mídia genuína. Os mod chips mais famosos de Play 2 eram o DMS3, o Crystal Chip e, aquele que é mais famoso e mais querido para nós aqui do Brasil, o Matrix Infinity.
O outro tipo, mais comum na gringa, era via softmod, onde, através do HD e do memory card, executava seu software que também desligava a verificação e fazia o console rodar jogos piratas. O mais comum deles é o Free Mac Boot. A grande vantagem de se usar softmod é que você não precisava abrir o console para instalar, bem como bastava apenas remover o memory card, entre aspas, batizado, com o desbloqueio que o aparelho voltava à originalidade, ou seja, é algo 100% reversível. E o último tipo era via Swap Trick, onde a pessoa simplesmente retirava o DVD original com o console ligado e rapidamente colocava um DVD pirata do mesmo título, mas isso tinha que ser feito em momentos específicos pra... Ô cachorro, filho da p***! Mas isso tinha que ser feito em momentos específicos para poder funcionar. Bom, a gente sabe que isso não é legal no sentido jurídico, mas, cara, a gente tá no Brasil, sabe, país terceiro mundo, jogo original de Play 2 é muito caro, pouquíssima gente tinha acesso à mídia genuína, era coisa pra gente rica mesmo. Por isso, o jogo de Play 2 original se tornou quase uma lenda urbana aqui do Brasil. Tem muito Play 2 que veio pra cá que nunca rodou o jogo original. Hoje em dia, um jogo de PS2 original, dependendo do título e do estado de conservação, pode facilmente passar da casa dos R$500. Imagina na época. Por conta disso, não é de se espantar que pelo menos 90% dos donos de PlayStation 2 aqui no Brasil tenham recorrido à pirataria, porque realmente os jogos originais aqui eram muito caros. Existiam dois tipos de mídias não originais para Play 2. O primeiro eram os jogos réplicas, conhecidos por serem as mídias douradas. Eram discos produzidos sob a técnica da mídia prensada, onde eram feitas réplicas quase perfeitas dos originais. A qualidade deles chegava bem perto de um jogo genuíno. Eles tinham até caixinha e tal, mas não eram todos os lugares que dispunham desse jogo para vender, o que faz as réplicas uma raridade. E segundo o que contam, um jogo réplica podia custar até R$25 nas banquinhas, enquanto o outro tipo custava 5, o 3x10. Só que na minha cidade era um negócio complicado, porque na feira eram 5 conto, e em outra banquinha que eu comprava o jogo era R$2. O outro tipo era o jogo pirata mesmo, onde os donos das banquinhas extraíam os dados dos DVDs originais, recompilavam os jogos no famoso formato ISO e com o uso de um driver regravavam em DVDs comuns, naquelas mídias roxas que todo mundo tem acesso, e depois vendiam no camelô por 5 ou 3x10. Eles vinham naquele saquinho plástico e tal, aquela bem famosa mesmo. Essa era a principal diferença entre um jogo original ou réplica e um jogo pirata. Enquanto um era montado por camadas com os dados já gravados e injetados no plástico, os piratas eram realmente gravados em um DVD vazio. Existia ainda uma polêmica muito grande na época envolvendo as mídias não originais sobre a velocidade de gravação ou se elas estragavam o console. Depois de anos isso foi desmentido, afinal as mídias gravadas tinham uma durabilidade maior até que as prensadas e não faziam nenhum dano ao console se fossem gravadas em uma velocidade baixa. Entre os modelos Fat e Slim, houve várias séries do PlayStation 2. A série 10.000, que foram os modelos de lançamento, ficaram restritos apenas ao Japão. Eram 3 modelos, o SCPH 10.000, 15.000 e 18.000. As suas principais características eram a não presença da portinhola para o disco rígido. No lugar dela, havia uma porta onde podia ser inserido um PC Card, uma espécie de cartãozão de memória que era usado por laptops e PDAs na época. Os modelos 10.000 e 15.000 não tinham a capacidade de ler filmes em DVD nativamente. Eles só faziam isso através de um software instalado no memory card via CD. Os modelos de produção lançados no mundo inteiro a partir de 2000 foram os da série 30.000. A maior diferença era a presença da porta para instalação do disco rígido, HD mesmo, e não aquele PC Card do modelo 10.000. Os primeiros modelos 30.000, feitos entre o fim de 2000 e o início de 2001, tinham como principal diferença o uso de várias placas interligadas.
Em 2001, o modelo 30.000 recebeu uma revisão, onde todos os componentes menos a fonte de alimentação foram unificados em uma placa só. Nos modelos 37.000 e 39.000 também foram feitas outras alterações, como a placa do botão liga e desliga sendo montada ao contrário, para evitar o uso de mod chip não soldado. Os modelos da série 30.000 foram fabricados até 2003, quando estreou a série 50.000. A principal diferença era a não presença do iLink, que foi removido, bem como a adoção de um receptor infravermelho dentro do console, para o uso do controle remoto, sem a necessidade de se instalar um receptor externo em uma das portas dos controles do DualShock 2. Em 2004, com o PS2 Slim, chegava a série 70.000. Como o Slim era bem menor, ele já não contava com a porta para o disco rígido, além de ter uma entrada para cabo de rede. O hardware tinha uma pequena mudança, com a CPU do console operando em uma velocidade um pouquinho maior. Outra coisa é que a série 70.000 do Slim tinha fonte externa, devido à falta de espaço. Inicialmente, essa série tinha os chips EE e GS separados, assim como o FAT, mas depois foram unificados. No começo de 2005, surgiram reclamações sobre superaquecimento dos PlayStation 2 da série 70.000. A Sony convocou um recall dos modelos fabricados entre agosto e dezembro de 2004 e viu que alguns componentes estavam defeituosos e levaram ao superaquecimento. Essas unidades tiveram os componentes trocados pela especificação usada a partir de 2005. No fim de 2005, a Sony apresentou a série 75.000, com alguns chips e circuitos diferentes, além de uma nova lente. Mas isso gerou incompatibilidade com vários jogos do PS1, até mesmo alguns do PS2, levando a Sony a ter que revisar o hardware novo. Por conta disso, os consoles da série 75.000 acabaram se tornando os piores da geração Slim. A Sony chegou até lançar um add-on para o 75.000 que permitia o uso de HD, chamado HD Pro, mas teve um sucesso limitado. Em 2006, surgia a série 77.000, com a BIOS revisada, chip unificado, novos drivers e uma nova lente. No ano seguinte, em 2007, chegava o 79.000, que tinha uma placa-mãe menor e novos circuitos para comportar os chips. Tal alteração reduziu o peso do PS2 Slim de 900 para 600 gramas. A fonte também saiu de 350 para 250 gramas. Por fim, ainda em 2007, surgia o PS2 90.000, a última revisão da geração Slim. O design de todo o hardware foi revisto, para que assim o PS2 pudesse novamente usar fonte interna, algo que não acontecia desde os tempos de FAT. O peso subiu para 750 gramas. Os modelos 90.000 fabricados após o terceiro trimestre de 2008, identificados com o código 8C, vinham com uma BIOS revisada que eliminava um exploit antigo, que permitia que aplicativos homebrew fossem iniciados pelo memory card. No caso do PS2 FAT, a sua cor original sempre foi Matte Black, mas em comemoração às 20 milhões de unidades vendidas, em outubro de 2001, a Sony anunciou uma coleção de PS2 coloridos, a famosa European Automobile Color. Eles eram pintados com tinta automotiva, que lembravam os tons de carros esportivos. Entre eles eram Super Red, Metallic Silver, Astral Blue, Snow White e Light Yellow. Foram fabricados apenas 600 exemplares de cada cor, além de mais de 66 kits completos da coleção em cada região do planeta. Um exemplar desses de qualquer cor pode chegar à casa dos R$8.000 e já foram vistos relatos da coleção completa sendo vendidos pela bagatela de R$100.000.
Houveram ainda o Ocean Blue e o Zen Black, que vinham com a carcaça levemente translúcida, que permitia a visualização das entranhas do console. A loja Toys R Us, famosa na gringa, ofereceu o Play 2 em duas cores exclusivas, o Toys Blue e o Satin Silver. Houveram ainda mais 5 cores de produção oferecidas, que eram Silver, Sakura Purple, Midnight Black, Metallic Blue, Ceramic White, Pearl White, Midnight Blue, que era translúcido, além de um belíssimo PS2 dourado, uma série especial do game Mobile Suit Z Gundam. No Slim, a cor padrão era, de novo, o preto mate, mas havia algumas cores especiais dependendo da região. O 70.000 foi oferecido também nas cores Charcoal Black e Ceramic White. O 75.000 teve uma edição limitada do game Final Fantasy XII, onde ele era preto com a logo do jogo adesivado na tampa. O 77.000 teve a famosa versão cor-de-rosa e, por fim, o 90.000 foi oferecido também nas cores Satin Silver e Calabar Red. Qualquer um dos Play 2 que não seja na cor padrão são raridade e seus preços costumam ser altos. Mas esse é o preço da exclusividade, né? Ah, quase que eu esqueci disso. Em 2006, numa conferência em Leipzig, na Alemanha, a EA Games levou para o evento um PlayStation 2 especial temático do jogo Need for Speed Most Wanted. Jogo desgraçado. Produzido pela Spirit Players sob encomenda da EA, eles basicamente transformaram o Play 2 numa miniatura da BMW M3 GTR do Most Wanted. E melhor, totalmente funcional. Ela tinha neon e todas as luzes funcionais, e você tinha que abrir o capô da BMW para poder colocar o CD, e as entradas dos controles ficavam na parte traseira do carro. O pacote ainda acompanhava uma cópia original do Need for Speed Most Wanted de Play 2, um controle remoto, 2 controles DualShock 2 customizados com a pintura da M3, além de 2 chaves similares às da M3 verdadeira que serviam para ligar e desligar o console. Infelizmente foi fabricada apenas uma unidade desse Play 2 tunado do Most Wanted, e também existem poucas informações sobre ele, foi algo que só veio à tona alguns anos atrás. O Play 2 ficou conhecido por sua vasta gama de periféricos e complementos. Por exemplo, os modelos Fat tinham aquela entrada para HD, mas ele não era usado para guardar jogos em si. Ele até realocava alguns arquivos de certos jogos, e dizia as más línguas que ele acelerava os loads, mas a sua função primária era alocar o sistema Linux, o que, com os devidos complementos, transformava o PS2 em praticamente um PC, com acesso à internet inclusive. Mas a partir do PS2 Slim, essa funcionalidade de acoplar HD foi removida e o PS2 passou a contar apenas com memory card como armazenamento, tendo que comportar todos os save games, além de eventuais atualizações de firmware que eram disponibilizadas em CDs. Chamado de Magic Gate, os memory cards genuínos da Sony tinham capacidade de 8 MB de armazenamento, sendo disponibilizados oficialmente apenas nesse tamanho. No entanto, a empresa Katana conseguiu a licença da Sony para fabricar seus próprios memory cards de tamanhos diferentes, disponibilizando os Magic Gates com 16 e até 32 MB, com destaque para um pequeno visor que acendia no memory card dependendo da porta em que ele fosse inserido. Um Magic Gate de 8 MB original foi disponibilizado em várias cores, e hoje o preço de um memory card genuíno da Sony pode variar muito, podendo chegar a até R$200 dependendo do modelo. Os Magic Gates são os mais procurados pela facilidade de se instalar os soft mods no PS2 Fat. Já o Magic Gate da Katana é bem mais raro, e seu preço pode chegar até R$1.000, dependendo do tamanho e do estado de conservação. No mercado paralelo, existe uma infinidade de memory cards de diferentes tamanhos, podendo chegar até 256 MB.
Mas, segundo depoimentos na internet, esses tamanhos muito grandes são um exagero, com o Play 2 tendo até um pouco de dificuldade para ler eles. E claro, a durabilidade de um memory card paralelo é bem menor que a de um genuíno. Eu mesmo usei por muitos anos um memory card paralelo de 8 MB e os meus save games eram corrompidos com frequência. Depois que eu consegui um Magic Gate genuíno, nunca mais tive esse problema. Nos tempos recentes surgiu o MX4... Que? Essa p... que tá na tela aí. MX4SIO, que é um adaptador de cartão microSD para o Play 2. Ele parece um memory card, mas não serve para guardar save games, e sim permite que o OPL acesse jogos armazenados pelo microSD através de uma das portas de memory card do Play 2, que pelo que dizem são muito mais rápidas que a porta USB 1.0 do Play 2. Esse negócio aí depende de um memory card comum com OPL instalado, além de um cartão microSD, obviamente. A quinta geração de consoles introduziu ao mundo o uso dos analógicos nos controles, que permitiam uma movimentação muito mais suave, além de não dar calo no dedo como os direcionais. O PS1 Fat original não contava com analógicos, mas com o lançamento do PS1, vulgo Slim, em 99, foi introduzido o primeiro DualShock, onde o controle do Play 1 passou a contar com os dois analógicos, além de um sistema de vibração que reagia às ações do jogo, o que difundiu a prática entre os fabricantes. Depois, na sexta geração em diante, isso virou mandatório, com todos os consoles tendo ao menos um analógico. O controle original do Play 2 era o DualShock 2, que preservava o mesmíssimo design do DualShock 1 do PS1, sendo a única diferença, obviamente, a cor. Sendo o joystick mais vendido da história e considerado um dos mais confortáveis de todos os tempos. O controle padrão da Sony teve mais evoluções ao longo do tempo. No PlayStation 3 existiu primeiro o Six Axis, com sensor de movimento, uma espécie de giroscópio meio primitivo, além dos gatilhos sensíveis, algo que o Xbox e o Dreamcast já tinham. O Six Axis não tinha um sistema de vibração e foi fabricado até 2008, quando deu origem ao DualShock 3, que incorporou o sistema de Force Feedback do DualShock 2. O joystick do PS3 era idêntico ao seu antecessor, com a diferença de ser totalmente sem fio. Eu queria contar aqui, fazer um pequeno rant aqui, que os gatilhos do Play 3 são uma porcaria, eles escorregam muito no seu dedo. O controle do Dreamcast, do Xbox Classic, do 360 são muito bons. Ele tem meio que um vãozinho para você colocar o dedo e encaixar direitinho. Mas aqui no Play 3 eles escorregam muito porque eles são reto para baixo. Então você não consegue jogar direito. Isso é muito evidente quando você vê que nem a Sony usa eles direito. Você vê o Call of Duty, por exemplo, você mira com o L1 e atira com o R1, não com os gatilhos. Já no Xbox é com os botões de baixo, pra você ver que foi um erro deles. Eles reconheceram o erro. E por fim, no PS4 com o DualShock 4, que trouxe um touchpad, um giroscópio propriamente dito, além de um pequeno alto-falante embutido que dava uma camada extra de imersão. Infelizmente, esse foi o último integrante da lendária família DualShock, pois no PS5 foi introduzido o DualSense. É um controle que foi até revolucionário na questão da sensibilidade dos gatilhos e tal, mas infelizmente ele ficou marcado pela baixa durabilidade e pelo excesso de drift nos analógicos. Mas voltando pro Play 2, o DualShock 2 foi disponibilizado em várias cores, e hoje em dia o preço de um exemplar genuíno da Sony pode passar dos R$150, dependendo da cor e do estado de conservação. Então é óbvio que houveram zilhões de cópias paralelas do controle, tanto para o próprio console quanto para PCs, sendo Bluetooth ou USB, mas é claro que os paralelos têm uma durabilidade muito menor que os originais, uma prática muito difundida, especialmente após a chegada do 360. Foi a adição dos controles sem fio no Play 2, que funcionavam a pilha e usavam um hub conectado na porta do controle, mas obviamente eram paralelos, e naquela época esses controles tinham uma conectividade muito ruim com o console, e a bateria não durava nada.
O PS2 podia comportar até 2 controles DualShock 2, cada um com uma porta, mas havia alguns jogos que te permitiam jogar com até 4 jogadores. Isso graças ao Multitap, um acessório que vinha desde o Play 1. Você conectava ele na porta do controle 2 e com isso podia conectar mais 4 controles, que eram reconhecidos pelos jogos. A lista de jogos de Play 2 com suporte a Multitap era diminuta se comparada à do Play 1, onde alguns suportavam até 8 jogadores no multiplayer local, mas esse é um dos acessórios mais desejados do Play 2. Como é de se imaginar, houveram cópias paralelas, e um original hoje em dia custa cerca de R$150. Cada modelo do PS2 tinha seu próprio Multitap, um para o Fat e um para o Slim. Hoje em dia, existem os hubs Bluetooth, feitos por empresas especializadas em controles e periféricos, como a 8-bit Do. Eles oferecem hubs para Play 1 e Play 2, que permitem que esses consoles tenham compatibilidade com o DualShock 3 do PS3 e o DualShock 4 do PS4, algo que vem se tornando cada vez mais comum. E já que estamos falando de controle de Play 2, precisamos citar algumas bizarrices que marcaram o console. O Play 2 foi um videogame com uma grande variedade de joysticks. Alguns eram interessantes e outros eram bem peculiares. Um dos mais famosos exemplos é o Chainsaw Controller, a famosa motosserra do Play 2. Produzido pela Nubitech e sendo inspirado em Resident Evil 4 e foi obviamente licenciado pela Capcom. Ele ficou conhecido pelo seu design chamativo. Ele virou um clássico entre os controles diferenciados, mas a sua ergonomia era péssima, sendo conhecido mais por ser um souvenir para os amantes de Resident Evil do que um controle propriamente dito. Um exemplar do Chainsaw Controller hoje pode custar absurdos R$2.000. Outro controle bem conhecido é o Slime Controller, inspirado nos games da franquia Dragon Quest, que foi um grande sucesso do Play 2, sendo uma das várias representações dos slimes no game. Esses controles foram disponibilizados nas versões azul e prata e podem custar mais de R$500 dependendo da versão. Hoje em dia, há versões do Slime Controller para a PlayStation 4 e Nintendo Switch, afinal, ele virou um grande clássico para controles especiais. Se tem uma prática que é bem comum hoje em dia, é a galera construir controles arcade inspirados nas antigas máquinas de fliperama para jogar certos jogos em determinados consoles. Pois bem, o Play 2 também tinha isso, mas de forma oficial. Com o lançamento de Tekken 4 em 2001, surgiu o Real Stick Arcade Controller, que transformava o DualShock 2 numa verdadeira estação arcade, com o analógico dando lugar ao famoso joystick e outros botões se tornando aqueles botões grandes. Um exemplar desses bem cuidado hoje em dia gira em torno dos R$550. O Nintendo Switch, em 2017, causou um certo alvoroço com seus Joy-Cons, que eram os controles removíveis. Você podia desacoplar eles do console e jogar usando só uma mão. Mas essa ideia não nasceu no Switch. A empresa Hori, uma fabricante consolidada de controles, ficou famosa no passado por suas experiências bizarras no Play 2. Eles produziram o Separate Controller, que era um controle que partia ao meio. What the fuck? Ele não era temático de nenhum jogo, mas ele tinha as duas metades separadas, podendo atuar como 3 tipos de controles diferentes. O primeiro era o modo normal, com as duas metades conectadas. O segundo era um modo separado, onde você usava as metades interligadas por um cabo, um negócio meio sem sentido. E o último era o modo One Hand, que você usava só o lado direito, podendo jogar com só uma mão. E se você for olhar por outro lado, é até interessante por uma questão de acessibilidade, porque assim pessoas que não podem usar as duas mãos para jogar ainda podiam se divertir com o Play 2 usando esse controle. A ideia de se jogar com uma mão nasceu no Play 2 e não no Switch. Chupa essa manga, Big M! Um Separate Controller hoje em dia é algo bem raro, mas pode ser encontrado na faixa dos R$435 em várias cores. Outro controle estranho da Hori, mas que muita gente gostou, foi o Zerotech, que era um controle muito similar ao de automodelos, mas que era pro Play 2 com um foco maior em jogos de carro,
com o analógico sendo aquela rodinha característica de radiocontroles e os botões dispostos de uma forma que dava ao jogador uma boa sensação de conforto. O Zero-Tech hoje em dia é bem raro e seu preço gira em torno dos R$400. Se o Chainsaw Controller já é algo no mínimo assustador por conta de seus detalhes, imagina só você ter um controle em formato de katana. Esse é o The Soul, um controle em forma de katana feito para o game Onimusha 3. A distribuição dos analógicos, do D-pad e dos botões era muito estranha. Eles ficavam alinhados na bainha da espada e isso dava uma ergonomia horrível. Dessa forma, ele não era muito útil como controle, sendo mais um item de colecionador, mas o The Soul tinha sensor de movimento, o que na teoria daria para usar ele de uma forma mais dinâmica. Só que, bem, eram os anos 2000 e o Play 2 não foi um console pensado para ter suporte a essas coisas. Então, a funcionalidade do sensor de movimento da katana era bem ruim. A katana The Soul é um dos acessórios mais raros do PS2, só tem uma à venda no eBay e seu preço é de nada módicos R$4.000. Por último, mas não menos importante, um dos controles que é bizarro, mas ao mesmo tempo bem divertido, era o Fishing Rod Controller, um controle de vá de pescar. Tá nervoso? Vai pescar. A ideia já existia desde o Play 1 e chegou a outros consoles, mas é mais conhecido do Play 2. Um dos jogos de pesca mais marcantes do Play 2 foi o Bassmaster Fishing, mas existiam alguns outros. Havia tanto o modelo genuíno da Fishing Rod como também os paralelos. Ela continha sensor de movimento, que até funcionava bem, uma espécie de manivela que simulava um molinete, para dar uma camada extra de imersão. Claro que ela é específica para jogos de pesca, não tendo muita utilidade em outros tipos de jogos. Ela não é tão rara assim, e seu preço pode ir de 100 a 500 reais dependendo do estado de conservação e o quanto o vendedor é doido. Mas o PS2 não viveu apenas de controles estranhos. Haviam outros controles para jogos específicos que se tornaram lendas. Em 2005 surgia ele, Guitar Hero. O primeiro de uma franquia que ajudou a propagar os jogos de música e virou uma grande lenda dos anos 2000 e 2010. A franquia Guitar Hero gerou uma série de acessórios para o Play 2 e outros consoles conforme os anos foram avançando. Claro, dava pra jogar Guitar Hero pelo controle, mas não era a mesma coisa, né? O negócio era mesmo jogar com as guitarras, e durante a história houveram milhões de exemplares paralelos das guitarras no mercado, que eram bem mais baratas que as originais. Mas aqui vamos falar das originais. Os jogos da franquia Guitar Hero eram oferecidos tanto game separado como em pacotes que já incluíam as guitarras. Produzidas pela Red Octane, Mayflash e Logitech, elas podiam ser com ou sem fio, e a compatibilidade varia de acordo com o modelo da guitarra e com o jogo, sendo os modelos de Guitar Hero 3 compatíveis com a maioria dos títulos. Houveram ainda algumas faceplates para as guitarras, inspiradas nos jogos que foram específicos de bandas, como Guitar Hero Aerosmith, Guitar Hero Metallica e Guitar Hero Van Halen. É até difícil achar uma guitarra genuína dessas à venda hoje em dia, a maioria das pessoas tiveram as paralelas. Na internet, há alguns bundles completos à venda, que são os pacotes que vêm o jogo e a guitarra. Eles podem custar de 600 a até R$2.000 dependendo do jogo e da guitarra. Calma que não para por aí. Guitar Hero foi aos poucos incorporando mais instrumentos, como bateria e até mesmo um microfone, mas eram poucos os títulos de Play 2 que tinham suporte a esses complementos, sendo mais comuns no Xbox 360. Houveram 3 modelos de bateria, 2 feitas pela Red Octane e uma feita pela Logitech, todas elas sem fio, para Wii, 360, Play 2 e Play 3, sendo que, no caso do Play 2, apenas os títulos a partir de Guitar Hero World Tour tinham suporte a ela, sendo possível jogar com todos os instrumentos de uma vez. Claro que houveram as baterias paralelas, que eram mais em conta, porque as originais... A da Logitech podia ser comprada por $229 na época. Hoje em dia é possível encontrá-la na casa dos R$1.800.
Agora, as da Red Octane estão girando em torno de R$4.000. Cada conjunto de bateria vinha com um pedal, que era utilizado para ajudar a tocar as notas, mas era possível acoplar mais pedais à bateria, com o modo Expert Plus do Guitar Hero Metallica fazendo uso de múltiplos pedais. Um desses kick pedals eram feitos pela Rod Octane, hoje podem custar até R$500. Para fechar o tópico Guitar Hero, ainda havia os microfones, que captavam seus vocais, sendo introduzidos a partir do Guitar Hero World Tour. Haviam dois tipos de microfone, um USB feito pela Rod Octane e o outro sem fio feito pela Logitech em parceria com a Konami. Um desses microfones USB podem ser encontrados entre R$50 até R$100, dependendo do estado de conservação. No fim da década de 2000 e início da década de 2010, houve um boom de jogos controlados por movimento. Essa ideia de usar seu próprio corpo como controle começou em 2006 no Nintendo Wii, com o Wii Remote, e se espalhou pelos consoles de sétima geração, com o Xbox 360 introduzindo o lendário Kinect e o PlayStation 3 lançando o horrendo PS Move. Essa brisa dos jogos de esporte e de dança por movimento teve seu auge na sétima geração. Chegou até a oitava, mas ela saiu de moda e foi rapidamente sendo esquecido. E até hoje ninguém sabe se isso foi real ou se foi só um surto coletivo. Mas o conceito não nasceu no Wii e na sétima geração. Em 98, a Nintendo ensaiou o conceito do Game Boy Camera, um add-on do Game Boy Color, lançado no mesmo ano, que permitia lançar fotos monocromáticas, e você podia imprimir, sim, imprimir, com o uso da Game Boy Printer, que era uma impressora térmica pro Game Boy. Esse portátil tinha muito add-on esquisito. Sério, os caras tinham uma máquina de costura. E com isso você podia também transferir as fotos para o Nintendo 64 através do Transfer Pack, um complemento que servia para passar dados do 64 para o Game Boy e Game Boy Color. E lá você podia pegar as fotos de rostos tiradas com a câmera e colocar no rosto de alguns personagens. Mas em 2003 surgiu a AETOY, uma câmera digital do Play 2 fabricada pela Logitech, que atuava como webcam e microfone, mas ela também conseguia capturar os movimentos do jogador. Mas não é usando o infravermelho como os consoles de sétima geração, e sim tirando múltiplas fotos e fazendo uma espécie de processamento de imagem, o que gerava movimento. Houveram jogos que eram compatíveis com a AETOY, onde a gente pode citar alguns títulos da franquia Dance Dance Revolution, onde com o uso dos famosos tapetes ela captava o seu movimento, conceito esse que foi a base para o que víamos na sétima geração. Outros usavam a AETOY como câmera e microfone. A gente pode citar Tony Hawk Underground e Tony Hawk American Wasteland, The Sims 2, Fórmula 1 2005, entre outros. E haviam também jogos criados para a AETOY, a maioria eram de dança ou de esportes, mas os destaques eram, novamente, o próprio The Sims 2 e o AETOY Chat, que era um sistema onde dava para fazer videoconferências usando a AETOY, que operava com webcam e microfone, além do modem para se conectar à internet. A AETOY foi a precursora da captação de movimento em jogos, que teve o seu auge na sétima geração e acabou sendo meio esquecida. Hoje, ela é um acessório muito desejado pelos colecionadores de Play 2. Ela foi vendida nas cores preto e prata, e é possível encontrá-las por um bom preço, algo que vai até de 70 e 150 reais. E como se não tem notícia de modelos paralelos, a AETOY se torna um dos poucos acessórios de Play 2 genuíno que se pode ter a um preço acessível. E para encerrar o tópico controles, é válido citar os volantes do Play 2. Um dos primeiros volantes do console foi o Mad Catz MC2, que na verdade era um volante universal que vinha desde o Play 1. Ele não era temático de nenhum jogo, e muita gente dizia que ele era uma bosta. Hoje em dia, é possível encontrá-lo na casa dos 750 reais, salgado. Mas tudo mudaria em 2001, com o lançamento do primeiro GT Force, criado pela Logitech. Ele foi o volante oficial de Gran Turismo 3 E-Spec, contando até mesmo com um cockpit completo.
mas que é tão raro que eu nem achei à venda. O GT Force não tinha alavanca de marchas e foi descontinuado no fim de 2001, mas depois ele foi usado de base na criação do Logitech EUC2 e anos mais tarde no Driving Force EX, que é o volante de PS3 e que foi vendido junto com o game F1 Championship Edition. O EUC2 foi substituído pelo G25 em 2006 e em 2010 pelo lendário G27, o que deu início a uma grande dinastia no mercado de volantes. Hoje em dia, um desses volantes do Gran Turismo 3 custa em média R$360. Depois chegaria o Driving Force Pro no fim de 2003, que ficou conhecido por ser o volante oficial de Gran Turismo 4 Prologue, lançado naquele ano, uma espécie de versão de antecipação do game final. O Driving Force Pro foi o primeiro a contar oficialmente com uma alavanca sequencial para trocas de marcha, além de 900 graus de giro, os anteriores tinham apenas 200 graus. Coisa que o Gran Turismo 4, lançado em 2005, fazia uso, mas só ele mesmo aproveitava os 900 graus, pois a grande maioria dos jogos de corrida só usavam 200. O Driving Force Pro podia vir com ou sem a logomarca do Gran Turismo, e hoje em dia seu preço gira entre 350 a 750 reais, dependendo do estado de conservação. Ele ainda evoluiu para o Driving Force GT em 2007, sendo o último volante da linha Driving Force. Com suporte a Play 2, o Driving Force GT hoje custa cerca de R$1.350. Haviam ainda alguns guidões para o uso de jogos de motos, alguns licenciados por montadoras, mas eles eram bem esquisitos. Houve o Ducati Corse, que mais parecia um manche de avião, sendo bem desconfortável. Hoje, um desses pode chegar à casa dos R$1.100. Outro era o Rory HP 208, controle oficial da MotoGP, com suporte a Play 1 e Play 2, sendo um pouco melhor que o Ducati Corse. Hoje ele custa algo de R$1.300. Os melhores eram o Yamaha MS-1, que hoje pode ser encontrado por cerca de R$500. E o Thrustmaster Freestyle Bike, girando em torno dos R$1.500. Para encerrar o tópico acessórios, vamos falar do Sony PUD J5A, um óculos VR para o Play 2. Hoje em dia, esses óculos de realidade virtual são bastante comuns, mas estamos falando dos anos 2000, mais especificamente de setembro de 2002. Ele foi pensado para ser um HMD, Head Mounted Display, ou seja, para a tela ficar bem na sua cara mesmo, com foco em jogos de avião. Isso explica o design meio estranho dele, parecendo os óculos do Ciclope, e vindo já com o headset embutido. O PUD J5A ficou restrito apenas ao Japão, e só podia ser comprado pela internet por nada módicos 59.600 ienes na época, o que daria cerca de R$1.900 na cotação de 2002. Bom, esse negócio é raríssimo, praticamente não tem nenhum à venda. O único cara no mundo inteiro que fez algum tipo de conteúdo sobre esses óculos foi o Venão do canal Hard Level. E pelo jeito que ele falou no vídeo dele, a parada deve ter sido muito cara.
O PUD J5A tinha também a função Fourth View, que permitia assistir vídeos em 360 graus, mesmo que de forma limitada. Mas se tratando de jogos, houve apenas 6 jogos compatíveis com ele. 4 eram jogos de avião, afinal esse era o foco do VR, sendo eles Energy Air Force e sua sequência Energy Air Force Aim Strike, além de Sidewinder V e Air Force Delta Blue Wing Knights. O outro era o Simple 2000 Volume 33 The Jet Coaster, puta nome grande, que era um simulador de montanha-russa. E o último era o Virtual View RCT Ars Player. Meu Deus do céu, que esses caras têm com esses nomes, velho? Que era um simulador de... Como é que eu vou falar isso sem desmonetizar o vídeo? Bem, era um bagulho que funcionava com 360 graus, né, com o Fourth View. E você usava ele pra ver moças na praia, com roupa de praia. O povo fala do Brasil, né, mas o Japão que é o país da putaria. Como você deve imaginar, o PUD J5A não vendeu bem e saiu de linha muito rapidamente. Não se tem a data exata de quando ele parou de ser fabricado, nem quantas unidades foram vendidas. O site consolevariations.com estima que algo entre 5 a 10 mil exemplares desse óculos VR foram fabricados, mas eu duvido que tenha sido tudo isso, pois ele era muito caro para a época, tinha um funcionamento limitado e a biblioteca de jogos compatíveis era diminuta. Fora que ficou restrito ao Japão, apenas com vendas em lojas online, então eu diria que pouquíssima gente no ocidente teve algum tipo de acesso a ele. Com certeza é um dos acessórios mais obscuros do PlayStation 2. Depois do surgimento do OPL, as homebrews do Play 2 ganharam fama mundial. Só para citar algumas, temos o Free DVD Boot e o Free Memory Card Boot, que se aproveitam daquele exploit removido nos modelos 90000, o HDL Dump, que permite baixar jogos direto para o HD via internet pelo próprio Play 2. O Neutrino, que permite carregar jogos do HD caso ele esteja formatado em exFAT. O OSD CrossMB, que traz uma versão da XMB do Play 3 para o Play 2, entre muitas outras utilidades incríveis que mantêm o console vivo. Isso sem falar nos vários jogos que tiveram seus servidores online revividos pela comunidade com o uso de homebrews e uma rede própria hospedada pelos fãs. Se tem um cara aqui no Brasil que virou referência em cobrir essas novidades, seja testando ou ensinando a instalar, esse cara é o Venão, do canal Hard Level. Recomendo muito. E claro, com isso os jogos também foram reinventados. Naquela época também existiam mods para jogos de Play 2, mas eram extremamente limitados, com os famosos GTA modificados que na capa mostravam carros e mapas alterados, mas quando você ia jogar não passavam de um mod menu e umas poucas skins modificadas. Um dos poucos jogos que eram realmente modificáveis era o Winning Eleven, que na mão dos modders se tornava o Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. 100% atualizado e ruim de aturar, esse mod de Winning Eleven se tornou uma lenda aqui no Brasil, onde eram inseridos os times e os jogadores brasileiros, e a cada mudança no mercado da bola, uma nova versão do Bomba Pet surgia, algo que se mantém até hoje. De resto, era só isso mesmo. O GTA de Play 2 foi ganhar um mod em real mesmo na década de 2020, com o surgimento de projetos astronômicos, como o GTA Generations, que é o GTA brasileiro que sempre sonhamos, e o GTA V Legacy, que aos poucos está transformando o GTA San Andreas de PlayStation 2 numa espécie de GTA V. Há ainda o GTA Forelli Redemption, mod para o GTA 3, e o GTA Sindaco Chronicles, mod de GTA Liberty City Stories. Outros jogos também ganharam visibilidade, como o ambicioso Spec 2 para o Gran Turismo 4, lançado no ano passado.
Também já acontecia há muito tempo de ter traduções de jogos para o Play 2, onde eles conseguiam, não sei como, hackear os arquivos de texto no jogo para poderem traduzir em português e lançar eles. Mas aqui estamos numa nova era, onde podemos ter dublagens completas de jogos, como por exemplo Black e até recentemente Need for Speed Underground 2 usando IA. O nosso amigo Caio Ian do canal Zanit conseguiu fazer o port dessa dublagem para o PlayStation 2. Grande coisa, foi só uma corrida, não vai acontecer de novo. Você não pode fazer isso, nós temos um acordo. Olha, me dá só mais uma chance. E nem vem me encher o saco perguntando se o Monster de Brasil vai ter versão de Play 2. O próximo que perguntar vai ser banido. Esteja avisado. Mas não são apenas mods, há também jogos inteiros em produção para o PS2 em pleno 2025. O youtuber DevSaurio está criando um port do primeiro jogo da série Five Nights at Freddy's para o PS2 e em seu canal do YouTube ele mostra o progresso do projeto. Outro projeto incrível é o TyraCraft, uma espécie de Minecraft para o Play 2, que inclusive roda no motor gráfico próprio, chamado de Tyra. Por fim, vale citar o port de Cuphead para a PS2, que está sendo feito pela Eclipse Blade Studio, que está tentando criar algo o mais parecido possível com as versões de PS4 e Xbox One. E, bem, foi isso, pessoal. Para um console de videogame é muita história. O Sony PlayStation 2 estabeleceu vários recordes dentro da indústria de jogos, se tornando o videogame mais vendido de toda a história, isso é fato. Só que... o PS2 lidera não só o ranking dos consoles mais vendidos no geral, como também a lista de consoles de mesa mais vendidos, sendo seu rival mais próximo o PS4, com 117 milhões de unidades, que vem na quarta posição em geral. O dado anterior sobre as vendas do Play 2 era datado de março de 2012, onde a Sony alegava ter vendido 155 milhões de Play 2 desde o ano 2000. Pois bem, os únicos que ameaçaram o reinado do Play 2 na lista geral foram os dois portáteis, Nintendo DS e o híbrido Nintendo Switch. O DS foi fabricado entre 2004 e 2020, e somando todas as versões ele emplacou 154 milhões de unidades, dado esse de junho de 2016. Depois, em 2017, a Big N lança o Switch, um portátil híbrido que podia ser conectado à TV e usado como console de mesa, essa que era a sua maior virtude. Acontece que o Switch vendeu muito bem e ainda está sendo fabricado. A essa altura, ele está com 150 milhões de unidades vendidas, algo impressionante. E como a gente sabe que a Sony é azeda com a Nintendo desde aquela treta dos anos 90, no final de 2024, em meio à comemoração do aniversário de 30 anos do primeiro PlayStation, a Sony confirmou que havia recontado as unidades fabricadas e chegou ao seguinte dado. Segundo eles, o PS2 vendeu mais de 160 milhões de unidades, um acréscimo de, no mínimo, 5 milhões em relação ao dado anterior, o que afastou o Switch do topo. E a expectativa da Sony é que, com o anúncio do Switch 2 em 2025, o portátil híbrido da Big N não ultrapasse seu console de mesa, e claro que isso gerou muita polêmica. Tem até uma galera fazendo zoeira, dizendo que a Sony podia até fabricar o Play 2 de novo só para não deixar o Switch passar. Isso nunca vai rolar, mas seria muito legal. Mesmo com a polêmica da recontagem, o PS2 ainda detém o recorde de console mais vendido, com, segundo a Sony, 160 milhões de unidades. Ele também é o console de mesa que mais ficou tempo em produção, com 12 anos e 10 meses. Além disso, é o console com o maior intervalo entre o lançamento do aparelho e o lançamento do último jogo produzido para ele. Intervalo esse de 4.998 dias, ou seja, 13 anos, 8 meses e 5 dias. O Play 2 também deteve por muitos anos o recorde de menor tempo até se alcançar a marca de 100 milhões de exemplares fabricados, mas esse recorde foi superado anos atrás pelo PlayStation 4, que superou por um pouquinho só o tempo que ele levou para alcançar 100 milhões de unidades. O PS2 conta com uma biblioteca de 4.348 jogos lançados,
O primeiro foi Eternal Ring, lançado em 4 de março de 2000. O último foi Pro Evolution Soccer 2014, lançado em 8 de novembro de 2013. Mas o último game de PS2 sem ser de esporte foi Final Fantasy XII Seekers of Aldolim, em 27 de março de 2013. Desses mais de 4.000 jogos, o mais vendido deles foi Grand Theft Auto San Andreas, lançado em 26 de outubro de 2004, alcançando 17.300.000 cópias. O legado do PlayStation 2 é tão inegável quanto o nascer do sol, tanto que, em 4 de setembro de 2024, o console foi incluído no Patrimônio Tecnológico do Japão. A lista criada em 2008 inclui cerca de 380 itens desenvolvidos no Japão, que de alguma forma mudaram a vida das pessoas. E o PS2 foi o primeiro console de videogame a receber tal honraria, selecionado pelo Museu Nacional de Ciência e Natureza do Japão. O PS2 está até agora em exposição por lá, e a sua escolha foi não só pelo impacto que teve na sua indústria de jogos, como também pelo fato de ter popularizado o DVD, outro advento japonês. A informação foi recebida pela comunidade com festa, e isso só prova o tamanho do legado desse console, que é tão importante na história da humanidade, tendo mudado a vida de milhões de pessoas ao redor do globo, inclusive este que vos fala. Qual sua memória com PlayStation 2? Você teve um? Ainda tem? Comenta aqui embaixo. E, se você assistiu até aqui, comenta #PS225. Até a próxima. Fui!